Hoje eu vou falar aqui do maior fundo da Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário é o KNCR, fundo gerido pela Quineia, mas principalmente ali um fundo que hoje passa os 10 bilhões de patrimônio. Vem comigo nesse fundo, entender um pouquinho mais sobre a alocação para que você esteja bem informado. Bom, começar aqui pela cotação. Hoje o KNCR está sendo cotado a R$ 105,19 e aqui é um ponto legal, né, pessoal? O fundo já subiu 24% desde a emissão, então é ganho na cota também. Ganho na cota e ganho nos dividendos. Isso é muito bom, isso é muito bacana olhando para longo prazo. Bom, falando um pouquinho mais do fundo, então ali o fundo, ele tem um valor patrimonial de R$ 102, ele então tem um patrimônio de 10 bilhões 380 milhões. E quando a gente vai para o preço a mercado, ele está sendo cotado a 103 da patrimonial. Então significa que ele está um pouco mais caro do que o preço que ele vale. Automaticamente, ele está valendo a mercado 10 bilhões e 700 milhões, arredondando. O que é o ponto bem importante, tá, pessoal? Fundo de papel, ele vale o preço que ele vale. Ele não tem como ter uma valorização, não tem como ter um ativo que valorizou o imóvel, a locação melhor. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela na hora de comprar um fundo de papel acima da cotação patrimonial. A gente sabe que nesse momento o CDI está mais elevado, se passar um pouquinho ali do portfólio, mas tendo bastante cautela é bem importante. Bom, e qual a taxa média do fundo, tá, pessoal? Quem compra o fundo a 102, né, que é a cotação do patrimônio do fundo, compra CDI mais 2. Claro que vão ter as taxas ainda a serem cobradas e automaticamente, né, a taxa de gestão vai diminuir um pouquinho essa rentabilidade. Mas mesmo assim, CDI mais 2.0 isento de imposto. Esse é um ponto bem importante caindo ali no mês a mês para você. Então vamos para essa taxa para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então hoje ali 85,8% do fundo está alocado diretamente em CRIs. Então é bastante coisa. A gente está falando de ter uma taxa de CDI mais 2,09. Quando a gente vai para outra parte aqui, pessoal, tem 0,2 de inflação, então é quase nada. Mas a gente olha aqui, os LCI e mais o recurso que tem em caixa, então a gente está falando de 14% do fundo abaixo do CDI. Por quê? A LCI está rentabilizando 96% do CDI e o Caixa está rentabilizando 100% do CDI, só que também tem a tributação. Então acaba ficando bem abaixo ali do CDI. Então esse é um ponto para a gente poder entender um pouquinho mais e ver se faz sentido comprar acima da patrimonial. O que eu sempre falo é o seguinte, toma cuidado, porque o provento do KNCR, ele obviamente está vindo mais elevado, porque o CDI está nas alturas. O ponto importante é, tenha cautela na hora de fazer uma compra assim, para não comprar muito caro, e daqui a pouco, se caso o CDI caia bastante, você fique amarrado nesse ativo, porque talvez o CDI não volte mais para o patamar que está atualmente. Então, como é que funciona, pessoal? Para quem está comprando a 105, está comprando CDI mais 1, quando você tira as taxas ali de administração, etc., ele fica CDI menos 0,04. Então, você está comprando CDI menos. Se você comprar a 107, por exemplo, você está comprando CDI menos 1. Se você comprar a 110, está comprando CDI menos 2. Então, fica bem abaixo. E entender de fato se faz sentido. Esse é o ponto importante, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui a rentabilidade ao longo do tempo, pode perceber que o fundo ele vai ter bastante linearidade com o CDI. Então, o que é o ponto importante? É a gente comprar nesses momentos que ele está abaixo ali do CDI, porque significa que você está comprando com desconto. Quando você está comprando acima, igual você está comprando agora em 2026, está comprando provavelmente acima do valor patrimonial. É o que está acontecendo agora, 103. Então, tem que ter bastante cautela na hora de comprar o fundo, por mais que ele seja grande, por mais que ele tenha baixa volatilidade, o que a gente não quer é pagar caro. E quando a gente vai para a alocação da carteira, pessoal, aqui estou falando de títulos com alta segurança. Então você vai ter ali dentro JHSF, Brookfield, a Extrema, Business Park, então a gente está falando do galpão de logística. Então são ativos aqui dentro do portfólio que tem uma consolidação muito grande. A gente está falando também de diversificação, é 3% em cada um. Então o que é o ponto principal, pessoal? Aqui, em segurança, de fato, ele é muito grande. Então, quando você tem um fundo assim na carteira, às vezes é muito mais relevante, faz muito mais sentido também, do que ter um fundo pequeno que vai entregar CDI mais 3. A volatilidade é tão grande desse CDI mais 3 e o risco de crédito também, que às vezes não vale a pena o risco. Então esse é o ponto importante de se analisar e entender. Vale a pena pagar mais caro agora ou vale a pena pagar mais barato em outro que tem um risco muito mais elevado? Isso é bem importante para você entender. E sabe como que eu quero que você entenda esses fatores, se faz sentido ou não para o teu portfólio? Eu estou deixando um formulário aqui embaixo. Eu vou pedir para você preencher esse formulário para a gente poder entender um pouquinho mais como é que é teu perfil de alocação e eu vou entrar em contato com você para te ajudar nesse processo de alocação para que você consiga obter tanto os resultados mais positivos como dividendos mensais muito mais alinhado com o que você busca mensalmente. Eu vou deixar aqui então embaixo, é só me chamar e preencher por ali. E quando nós vamos para dividendo, pessoal, como que funciona o dividendo do KNCR? O KNCR, então, ele vai acompanhar o CDI. Por mais que o CDI está travado ali em 14,9, por exemplo,
né, o 15% Selic, o que acontece? Conforme a quantidade de dias úteis, ele vai pagar mais ou menos. Então você pode ver aqui, pessoal, que ele vai ter uma certa volatilidade ali nessa entrega de resultado. Isso porque ele não lineariza, então ele não vai entregar sempre o mesmo valor. Esse é um ponto bem importante porque meses como o de fevereiro, que tem menos dias úteis, eles vão pagar menos. Meses como o de julho e de agosto, que tem mais dias úteis, eles vão pagar mais. Então, esse é um ponto bem importante porque ele vai gerar uma certa distorção de proventos para você. Beleza, até aí tá tudo bem. O que eu quero trazer de mais importante é o seguinte, essa outra imagem. Quando a gente vai ali para os anos de 2017, 18, 19 e 20, o que aconteceu? A gente estava tendo uma Selic em queda. Então, automaticamente, o fundo estava pagando menos a cada ano. E depois, quando a gente vai para 2022, 23 e 25, principalmente, com um CDI mais elevado, ele pagou um montante muito grande. Em resumo, o que eu quero trazer para você é tenha bastante cautela, que hoje, nesse momento, a Selic está elevada. Talvez a gente pode ter mais ou menos quedas, tem que ter bastante atenção nesse sentido. Mas se você comprar acima da patrimonial e ao mesmo tempo essa Selic vier para 8%, por exemplo, você pode ficar amarrado nesse ativo e você vai ter queda na cotação e os proventos vão ser menores do que você estava esperando. Então tem que ter bastante atenção nesse sentido para você alocar no teu portfólio. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e também deixe o seu comentário se você tem KNCR no teu portfólio ou se você hoje está saindo do KNCR nesse momento.